que me acompanha no canal Peoncast, estamos aqui na maratona de lives, estamos na maratona 40 na quarentena. E nós começamos à meia-noite do dia 1º de maio de 2020, nós estamos agora exatamente às 2 horas da manhã. E a gente vai bater um papo com várias pessoas incríveis aqui, né, que estão compartilhando. A intenção é fazer uma live sequencial até sábado às 4 horas da tarde, onde vai estar somando um total de 40 horas. É uma homenagem, né, uma forma de simbolizar essa quarentena, já que tem tantas pessoas da saúde, da segurança, trabalhando, virando noites. Foi quando a gente percebeu que a gente não estava fazendo muita coisa, mesmo tentando inventar. Então acho que gerar conteúdo, entreter algumas pessoas, levar criatividade, liderança, empreendedorismo, inclusão, amor, alegria para as pessoas, era uma das formas. Foi quando a gente começou essas lives no início da quarentena, quase 1 ou 2 vezes no dia, a gente fazia 1 a 2, e começou esse desafio, dia 30 agora de abril, fazer 40 lives em seguida. Foi assim, foi aceito, e uma equipe incrível, pessoas incríveis se aproximaram, se interessaram em compartilhar, em fazer doação do seu tempo, do seu conhecimento. Então nós estamos aqui aguardando o nosso convidado, o André. Ele vai falar de um tema extremamente importante do livro dele, que chama-se Quem com Emprego. Ele vai trazer esse tema para a gente aqui. E estamos, né, aguardando a chegada da internet, alguns desafios. Você que nos assiste ao vivo no Instagram, ou talvez daqui 1 ano, daqui 10 anos, daqui 100 anos no YouTube. Então, no canal Peoncast, você vai ter acesso a todos os conteúdos gerados aqui. Se você está ouvindo esse vídeo, pode ser que você ache estranho que a nossa internet seja ruim. Pode ser que você diga como que é possível que essa internet não funcionava. E é assim que está acontecendo. A maioria das pessoas começaram a trabalhar e usar a internet para o trabalho nesse momento. O Jefferson, é isso? Está chegando aí. Nós teremos um momento, né, essa semana ainda, esses dias, também participando da maratona, o Jefferson. Aí, garoto. Eu queria que vocês pudessem confirmar comigo se o som, se imagem, está tudo bem. Queria agradecer o pessoal que me acompanha, o pessoal que aceitou os desafios dessas 40 lives. Vamos ver como vai estar a minha energia, né? Tipo assim, 40 horas a fio ali. Estou aguardando o meu convidado chegar. Obrigado, Renata, pelo feedback já. Então, som e imagem. Força aí, meu amigo. Obrigado. Precisar. Eu estou de pé desde as 5h da manhã de hoje, então preparando material, enfim, fazendo várias coisas. Vamos torcer que o objetivo se alcance. Graças a você, como pessoas igual a você, a gente está começando a fazer essa maratona. Começamos à meia-noite e tem muito chão pela frente ainda. Muito bom. Cadê o meu convidado? Cadê o convidado hoje? Cadê você? Cadê você, André? Será que ele dormiu? Será que o André dormiu? Sabe que eu não pensei nisso, mas é capaz do André ter dormido, cara. Cadê você, André? Daqui a pouco ele chega. Tudo pode acontecer, gente. Tudo pode acontecer. Ele tá falando, tô entrando. Ele já falou aqui, tô entrando. Maravilha, maravilha. Chegou. Bom. Pensa num cara porreta, que o cara aceitou na hora. Falou, não, tô dentro com você, vou jogar o jogo. André! Não, nós aqui. Dizem que é o seguinte, o louco não fui eu que tive a ideia de fazer a live essas horas. Louco é quem aceita. Seja bem-vindo, André. Vai tudo, meu amigo. Aí. E pior que um outro doido também entrou aí agora, Demerson. Rapaz, você não tá dormindo não, meu amigo. Tua mulher não te botou pra dormir ainda não, rapaz. É um amigão meu. Seja bem-vindo. Seja... Aí, rapaz, minha galera entrando aí também, ó. Sejam todos bem-vindos. Eu aqui, titio de pijama, rapaz, e vocês acordados por aí, nossa. Que legal, que legal. André, Renê, muito bom.
conte um pouquinho para o povo aí sobre você, fala um pouquinho dessa ideia, entendeu? Não, Porque o legal. pessoal vai. Eu vou O fazer uma pessoal pequena vai querer introdução saber. e vou passar o chapéu para você, beleza? Show, show, show. O canal Peoncast, ele nasce com a pretensão de promover criatividade, entretenimento, educação, inclusão, amor, né? Trazer para as pessoas uma reflexão, principalmente nessa fase de que a grande mídia propõe, oferece uma informação necessária, mas que vai deprimindo conforme você vai ouvindo. Então, a ideia é de gerar um conteúdo, bater um papo, promover um momento de descontração que alguma informação agregue. Estamos vivendo a maior fase de transformação, nada mais será igual depois dessa fase. E não é um privilégio nem da cidade nossa, nem do nosso país, é do planeta. Então, a ideia é, o que será que cada um está fazendo para poder ajudar o próximo a superar essa fase? Então, o Peoncast tem esse propósito, ajudar realmente, do fundo do coração, gerar conteúdo, gerar valor, para que algumas pessoas... Aqui no interior a gente fala que é barulho de carroça na cabeça. O que é barulho de carroça na cabeça? Ou pulguinha atrás da orelha, como você quiser. É aquela informação que você ouve que você fica incomodado, que você fala, eu preciso estudar mais, eu preciso ver mais sobre esse tema. Ou seja, fica com aquele barulho na carroça, na cabeça, e você não consegue abandonar aquela ideia. A ideia é gerar para você um barulho de carroça positivo, uma provocação positiva, que você fale, nossa, acabei de escutar uma conversa ali com o Renê e o André, eu vou saber mais sobre esse assunto, eu vou me aprofundar mais, vou tomar decisões na minha vida, vou segurar a rédea na mão e vou fazer o bicho pegar. Então a ideia é isso, seja bem-vindo. Vou convidar o André para se apresentar, trocar essa ideia aqui, contar um pouco da sua trajetória profissional. E o tema de hoje é quem roubou o meu emprego? E ao final nós vamos fazer o quadro Somos Todos Contadores de História. André, seja bem-vindo à Maratona 40 na Quarentena. Show de bola. Eu preciso relatar aqui um pouquinho como eu conheci Renê. Renê tem uma história de vida fantástica e a gente participa de uma associação, na verdade, como se fosse uma espécie de clube, tá? Que é justamente uma academia, a Academia da Criatividade. Essa academia ela foi idealizada por Murilo Gun. Enfim, todo mundo que me conhece um pouquinho sabe o quanto eu gosto da proposta de Murilo Gun, que é uma proposta super fora da caixa, né? Ele é professor de criatividade, ele tem um curso que, inclusive, quem ainda... Eu sei que algumas pessoas aqui, por exemplo, Demerson é um professor universitário também, assim, um educador por essência, e a esposa dele, inclusive, está fazendo o curso de Murilo. O curso foi aberto gratuitamente, né? E Desde finaliza hoje, né? finaliza hoje. Hoje é o prazo de inscrição, realmente. Finalizou ontem, na verdade, agora, né? Não sei se é É 8 verdade, de é maio. verdade, verdade, Agora verdade. já foi ontem. Então, assim, e aí a gente participa desse projeto, que é um projeto assim, muito interessante, realmente. Nesse período de pandemia, de isolamento social, também muitas pessoas têm se ajudado através desse projeto. Então, assim, algo fantástico. Todo dia há uma reunião online em diversos estados para discutir temática dessa natureza, tá? Então, assim, são pessoas extremamente assim solidárias, pessoas generosas, não tem salto alto, o pessoal realmente propõe uma série de atividades onde as pessoas possam crescer no conhecimento. E aí Perfeito. eu conheci Renê através desse projeto e hoje a gente também se encontra num outro programa de incentivo ao empreendedorismo, que é o Instituto Êxito, né? Várias pessoas também têm conhecimento, eu sou conselheiro lá no Instituto Êxito e, assim, procuro levar com muita responsabilidade a expansão do Instituto. E Renê também gravou um curso, enfim, colocou na plataforma lá do Instituto Êxito de Empreendedorismo. Convido vocês, inclusive, a assistirem o curso de Renê lá. Assim, então, a história de vida de Renê realmente é uma história fascinante, né? Uma história de grande Obrigado. superação, amor à causa, e realmente a gente nota o quanto Renê se dispõe a contribuir realmente para a gente ter um mundo melhor. No fim do dia, eu acho que é exatamente essa a proposta. A gente fazer a nossa parte para poder vivermos num mundo mais harmônico, mais feliz, mais próspero,
onde as pessoas se respeitam, onde as pessoas se amem mais. Então, aí, ó, outra doida também, Marilena. Marilena chegou aí agora também, uma educadora fantástica também, assim, a gente está num projeto junto aqui em Sergipe. Então, assim, legal saber as corujas de plantão. As corujas de plantão, eu estou de pijama aqui, eu estou de pijama. E aí o doido, hoje ele me manda uma mensagem, olha, André, desculpa, foi um pouco em cima da hora, mas enfim, eu lembrei de você. Eu tô aí para fazer uma maratona de live de 40 horas direto, 40 horas sem sair de cima. Eu me lembro que, assim, meu pai ele foi radialista durante um determinado período e ele tinha um programa, eu era guri, né? Minha família é toda do Rio, e ele tinha um programa justamente na madrugada. Um dos programas dele ia de meia-noite às 2, era as terças-feiras de meia-noite às 2, e às quintas-feiras de 2 às 4. E assim, meu pai sempre foi uma pessoa muito respeitosa, realmente. Assim, ele sempre foi de respeitar muito o seu próximo, né, e tal. Tem uma história bem legal. E aí ele dizia nesse programa para as pessoas não irem para a cama sem ele, né? É parecido com o Gordo lá com o Jô Soares. E ele dizia, Bonitinho. olha, o programa Paulinho Paixão na Madrugada não está mais no ar, não estou nem fazendo propaganda, né? Já está fora do ar há bastante tempo. Ele também era mais jovem na época, eu era guri, né? E ele dizia, um programa onde sacanagem também é cultura. Ou seja, ele debatia temas realmente irreverentes, temas descontraídos. Muitas pessoas que tinham um problema de insônia, que tinham dificuldade para dormir, que de repente, nesse horário da madrugada, até é um horário onde as pessoas sentem realmente muita falta de um preenchimento útil. Então, assim, dentro dessa proposta que você fez de varar até a madrugada, é fato. Quantas pessoas hoje, de repente, estão num pensamento de pânico? Essa é a verdade. Perfeito. Porque os noticiários realmente acabam, de certa forma, induzindo isso. Não é a proposta, e eu não vou, enfim, me estender nesse assunto, mas isso às vezes tem um propósito de acontecer, né? Da própria mídia gerar o pânico. Por muitas vezes é proposital. Não estou aqui minimizando os efeitos do coronavírus, não se trata disso. A gente precisa Sim. respeitar realmente a seriedade desse vírus, a seriedade que isso acaba impondo à saúde e também o próprio contexto econômico. Mas a gente sabe que a instauração do pânico também tem o seu valor. E por muitas das vezes nós vimos a sociedade sendo conduzida através do pânico. Então, assim, eu acho excelente essa proposta. Obrigado, realmente gratidão por você ter me convidado para poder participar desse projeto. E agora eu preciso contar um pouquinho, então, da minha história para que a gente entre no tema propriamente dito, né? Conte lá. Eu costumo dizer que eu sou um apaixonado pela educação, né? Então, eu fui professor universitário por muitos anos, aí 10 anos ou mais, um pouco, e lecionei em graduações. Minha formação acadêmica é o direito, e eu tive assim, mais de 8.000 alunos, né? E sempre tive muita satisfação com o magistério. Poxa, por várias vezes, enquanto eu lecionava de forma mais ordinária, né? Fui escolhido para ser paraninfo, mestre amigo, sempre a gente recebia as homenagens em formaturas e, sobretudo, eu sentia uma grande reciprocidade no amor para com os meus alunos e os meus alunos para comigo. Sendo muito honesto, eu vim do Rio de Janeiro, estou ainda residindo em Aracaju, e cheguei aqui, na verdade, minha família é toda do Rio, cheguei aqui fugido da violência urbana do Rio, isso já fazem 12 anos. Inclusive, mês passado, eu estaria para receber, se não fosse a pandemia, o título, com muita gratidão, muita satisfação também, o título de cidadão aracajuano. Então, assim, a cidade realmente me abraçou e
eu realmente sempre busquei dar muita atenção, sempre busquei tratar meus alunos com muito amor e com muito respeito. E boa parte desse relacionamento que eu acabei iniciando aqui na cidade de Aracaju, no estado de Sergipe, podemos dizer, se derivou justamente do meu contato em sala de aula. Então, assim, puxa, a gente passou por nós, alunos que já foram, né, depois de passar por nós, senadores da República, deputado, hoje já magistrados, puxa, tem magistrado que foi meu aluno, tabelião de cartório, delegados, vários professores que hoje lecionam também foram meus alunos. Então, assim, para mim, me dá muita satisfação. Com essa cara de moleque que você tem, que você tá falando isso para mim, cara? É que eu comecei cedo. Então, tá assim, certo. me dá uma grande satisfação saber que eu pude contribuir de alguma forma com uma sementinha no coração e, de repente, na vida profissional dessas pessoas. E aí, às vezes, as pessoas pensam, né, que professor não erra, professor só acerta. Nossa, isso é um grande equívoco. O professor também erra muito. E, assim, durante esse período, eu aprendi muito, né? Acho que a educação hoje passa muito por isso. A gente precisa estabelecer realmente uma relação de mão dupla, onde o saber não está mais concentrado na mão de uma pessoa. Na verdade, o mestre hoje, eu acho que tem muito mais o papel de facilitador, de provocador, do que exatamente, e mais além até um pouquinho, de perguntador, do que de aquela pessoa que efetivamente dá as respostas. Então, eu acho que o papel do educador hoje é provocar muito mais a reflexão, é perguntar, é questionar muito mais do que responder. E aí, eu me afastei uma época da educação visando grana, sendo muito sincero, com objetivo financeiro, porque então minhas atividades empresariais me rendiam muito mais do que o magistério. E à época eu então iniciei na construção civil também, eu sempre exerci advocacia. Chegou um dado momento em que eu me vi impossibilitado de abraçar aquilo que eu sempre mais gostei, aquilo que me dá mais prazer e que depois eu acabei descobrindo como sendo o meu propósito de vida, que é justamente a educação. E a vida realmente é feita de ciclo, né? de fases. E aquela fase de uma certa fartura financeira acabou passando, né? A fase empresarial, a construção andou num período muito próspero no Brasil, né? Enfim, a gente fazia algumas viagens para o exterior ao longo do ano, enfim, me gerou algum conforto realmente, mas um investimento errado, enfim, e concentrado, inclusive, isso acabou, enfim, desmoronando aquela estrutura financeira que havia. E, para mim, honestamente, eu não lamento, porque isso me fez acordar e voltar para o meu propósito, que é justamente a educação. Então, nós estamos falando de quanto tempo atrás, André, que houve essa situação? Quantos anos atrás que houve essa situação e você teve que, vamos falar assim, teve esse insight que você voltaria, tudo? Então, na prática mesmo, assim, o auge disso tem cerca de 2 anos. Ok. Só para se localizar um pouco. É recente. Sim, é recente. E aí, a partir daí, a gente precisa começar se reinventar. Um novo caminho, uma nova história, exatamente. Então, com isso, nós criamos um seminário, e esse seminário foi voltado justamente para o público universitário. Esse seminário é um seminário presencial, onde a gente visa dar um saculejo, né, no universitário e que, por muitas vezes, às vezes se ilude pensando que ao fim do curso universitário, depois de 5 anos, ele vai receber, juntamente com o diploma, juntamente com o canudo, ele vai receber a escritura da casa própria com piscina e jardim, vai ser uma excelente casa. Ele vai receber as chaves de um carro bala, um carro daquele tipo 007. Ele vai ter um emprego dos sonhos e
na prática, chega aos 5 anos, chega o canudo, mas o restante não vem junto. Então, às vezes, isso acaba se repercutindo, se traduzindo numa grande frustração. Sim. E aí, esse programa que foi criado também com muito respeito, muita responsabilidade, e assim, visando sanar a dor que eu sempre vi nos meus alunos. Por quê? O direito, então, uma formação extremamente tradicional, hoje extremamente concorrida. Vai um dado aqui, assim, para provocar. Nós temos hoje cerca de 900 mil alunos de direito no Brasil todo. 900 mil. 900 mil alunos em nível de direito, quase 1 milhão de alunos em nível de Brasil. Isso alunos, que eu estou falando, cursando na faculdade de Direito. Perfeito. Tá? Então, imagina, se hoje o mercado de trabalho, o próprio exercício da advocacia já está extremamente concorrido, e eu não estou considerando ainda nem a questão da inteligência artificial, dos softwares, que a gente vai tocar nisso já já, que isso também afeta a própria advocacia, o próprio exercício profissional. Bem colocado. Direito, tá? Nós temos aí cerca de 900 mil alunos de direito. Então, assim, na verdade, assim, a gente que tem uma idade um pouquinho mais madura, principalmente, nossos pais provavelmente sonhavam em ter um filho doutor. Ter um filho doutor significavam as profissões clássicas: medicina, direito, engenharia, odontologia. Basicamente seria isso, não é? Então, ao ponto de um decreto imperial conferir o título de doutor sem que a gente precisasse cursar doutorado, né? O advogado pode ser chamado de doutor em razão de um decreto imperial que outorga a ele esse título. Então, uma profissão extremamente clássica e que, na prática, hoje, poxa, a gente sabe que cursar uma faculdade impõe uma série de desafios. Renê sabe muito bem disso, né? Implica muitas renúncias e nem sempre, no fim, na conclusão desse curso universitário, a pessoa realmente encontra o resultado profissional pretendido. Ou seja, eu hoje tenho muitos ex-alunos que estão fazendo Uber de forma profissional. Eu tenho muitos ex-alunos que são balconistas. Eu tenho muitos ex-alunos que não estão utilizando em nada aquela formação profissional que foi feita. O que na verdade aconteceu, professor? O que você acha que aconteceu? Foi o mercado saturou algumas áreas ou a tecnologia também substituiu a mão de obra e não se esperava tudo isso? Ou foi uma combinação de vários fatores? O que aconteceu que houve tanta mão de obra sendo formada e não tinha demanda para tudo aquilo? Qual foi o pulo aí? Então, justamente por essa angústia, essa inquietação em buscar, de certa forma, provocar algumas reflexões a respeito desse tema, é que, primeiro, surgiu o Seminário Acadêmico de Business, que é esse que eu estou falando, assim, é uma experiência presencial, vivencial, fantástica. A gente, assim, executa várias dinâmicas e algumas pessoas, agora mesmo entrou aqui Pedrinho já foi uma pessoa que foi um seminarista nosso. Então, assim, nossas referências são extraordinárias, tá? Realmente, nossas referências são muito boas. A gente percorre o Brasil com isso. Nesse momento de isolamento, a gente não tem como fazer o programa presencial. Estamos trabalhando, tentando nos reinventar no online. E, como uma segunda reação a essa inquietude, digamos assim, foi justamente que surgiu o livro. Foi justamente respondendo... Que eu adorei o título. Achei que o título foi muito feliz. Muito feliz esse seu título. Então, a proposta aqui é a gente falar um pouquinho do livro. O livro ainda não foi lançado, porque
também a gente foi pego de surpresa pelo o coronavírus. Já tinham algumas cidades no interior de São Paulo, universidades várias para a gente poder estar fazendo o lançamento, entrevistas em rádio, enfim, entrevistas em televisão. Meu calendário, minha agenda estava bem completinha para esse primeiro semestre de 2020, né? Mas não estou aqui reclamando. Eu acho que Sim. a gente tem que fazer dos desafios realmente degraus para o sucesso. Ou seja, os desafios têm que ser menor do que a gente. Nós precisamos superar os desafios. E aí eu também acredito que na vida a gente não perde. Eu não me arrependo de nada disso. Na vida a gente não perde. Na vida, eu acredito, essa é a minha concepção. Ou a gente ganha ou a gente aprende. Então, vamos tirar um grande aprendizado disso tudo. E aí, a proposta do livro, esse título, Quem Roubou Meu Emprego, visa justamente provocar a galera nesse sentido. Então, assim, eu vou pedir licença para vocês, esperando ser um pouco útil essa provocação, essa reflexão, Fique à vontade, professor. Acerca da proposta do livro, né? Ou seja, vou aqui em primeira mão, né? A gente deve fazer, inclusive, não estou te falando aqui também em primeira mão, a gente deve fazer um lançamento digital, tá? De um produto online nesse momento. Sim, sim. E eu estou hoje, inclusive, assim, eu comecei a conversar nesse sentido. Eu estou muito inclinado a, nesse produto digital, a gente converter a rentabilidade desse produto digital para as causas envolvendo o coronavírus. A gente sabe que, assim, várias pessoas hoje estão realmente com a subsistência muito comprometida, né? Então, lá o Instituto Êxito mesmo está arrecadando, está numa campanha de arrecadação de cestas básicas. Que lindo aquele projeto lá, né? Exatamente. Então, assim, hoje, inclusive, numa reunião de conselho, eu propus isso, o pessoal, assim, achou interessante e a gente deve direcionar, então, esse produto digital para o rendimento com isso para essa causa social, digamos assim. Perfeito. Então, o livro se divide em alguns capítulos. No primeiro capítulo, a gente aborda justamente por que devo empreender. E aí eu acho que já responde, em parte, o questionamento que você terminou de levantar. O que provocou essa ruptura? O que provocou essa dificuldade de hoje as pessoas se inserirem no mercado de trabalho? Bom, é preciso a gente fazer uma rápida análise histórica, né? Para o que nossa sociedade, e isso daí não só em nível de Brasil, mas em nível mundial, no Brasil tem algumas peculiaridades, tá? Nós fomos acostumados, nós fomos educados, por assim dizer, para que a gente pudesse compor as vagas surgidas pelo pós-revolução industrial. Então, nós tínhamos lá uma revolução industrial que realmente revolucionou toda a economia, todo o mercado, é fato. E nós precisávamos, então, de mão de obra para operar aquelas máquinas. Claro que, enfim, quem estudou um mínimo de história sabe que vários acidentes aconteceram naquele período, porque realmente as pessoas não estavam preparadas, não havia uma cultura para se operar um maquinário mais avançado e o mercado pedia realmente essa produção mais em série, beleza. Então, a partir daí, foi desenhado todo o programa educacional, inclusive, assim, é curioso, né? Que as escolas, no modelo em que nós estamos acostumados, surgiram justamente nesse período. Mas surgiram porque as crianças precisavam ficar em algum local enquanto os pais trabalhavam. Foi uma situação, não foi uma coisa tão programada, você fala? Não, exatamente, pô. Quando a gente vai trabalhar, a gente deixa. Hoje é natural a gente deixar os nossos filhos na escola, né? Sim, sim. Várias famílias precisam deixar as crianças na creche, assim, até numa espécie de berçário que fica num turno integral para que os pais efetivamente trabalhem. E
Inclusive, o modelo americano não é tão diferente desse. O modelo americano também, os filhos ficam o dia inteiro na escola, né? Provocando um certo distanciamento, inclusive, da família. Então, assim que foram surgindo as escolas, esse modelo... Professor, só para eu deixar o senhor um pouquinho sintonizado, tá? Pelo amor de Deus, estou adorando ali a linha de raciocínio, eu acho que é um conteúdo. Já passaram 30 minutos. Só para você ter uma ideia como voa. Nós E a temos, gente, nós temos quanto tempo mais? a gente tem feito em 35 a 45 minutos, porque a live, depois de uns 50, ela acaba caindo, às vezes um pouco antes, um pouco depois. Tranquilo. Mas só para você se localizar no tempo, para você agora saber mais ou menos o que você vai focar. Mas eu estou vendo que nossa live vai ter que ser semanal, uma por semana, para a gente agregar. Mas é verdade, a gente vai ter que pensar sobre isso. Mas fique à vontade, professor, por favor. Estou à disposição. Então, sendo mais objetivo, aí nós, então, vivíamos nesse modelo pós-revolução industrial. No pós-revolução industrial, o que o mercado pedia eram operários que, basicamente, seguissem o manual. Não invente muita coisa, meu filho. Fosse obediente. Siga o manual do maquinário. Ou seja, o que você vai operar, você precisa seguir aquele manual. E aí nós nos vimos, durante muitos anos, numa função, no meu ponto de vista, muito mais robotizada. Muito mais robotizada. Ou seja, pior que é verdade, pensar, é só seguir o manual. Você faça sempre a mesma coisa. O quanto mais você seguir o manual, você vai executar aquelas funções com a maior perfeição técnica e todo mundo vai ser feliz. Você, então, vai ganhar o seu salário no final do mês e todo mundo vai ser feliz. Bom, aí, hoje, quando eu digo que nós vivemos numa nova era, é que foi descoberto, já trazendo para os dias atuais, tá? Eu dei um salto histórico aqui, né? Já trazendo para os dias atuais, a gente acaba percebendo que as próprias máquinas seguem muito melhor os manuais do que nós humanos. Isso em diversas coisas. Você dá um exemplo do nosso dia a dia, conduzir um automóvel. Já foi testado, é evidente, não tem como argumentar isso. Os veículos autodirigíveis trabalham de forma muito mais seguras do que um veículo dirigido por gente. É fato. Eu nunca imaginei isso na vida, professor. A tendência do futuro é que nós não precisemos mais tirar uma carteira de habilitação. Por quê? Porque a máquina já faz isso melhor que a gente. Então, eu já tenho sobrinho de 20 anos que não tirou e não quer tirar a carta. Exatamente, exatamente. E assim, nós que temos uma idade um pouco mais madura, puxa vida, nós não imaginávamos que a gente ia presenciar algo dessa natureza. Não imaginar, né? Nunca. A tecnologia realmente está avançando muito. E aí, já adiantando aqui um pouquinho, em falando de tecnologia, eu penso que esse processo do corona acabou antecipando ainda mais esse avanço tecnológico. Perfeito, perfeito. Por quê? Será que os empregos vão ser retomados no pós-coronavírus? Será que integralmente os empregos vão ser retomados? Eu penso que não. Talvez não. Independente do coronavírus, tá? Foi feito um levantamento envolvendo várias empresas na América Latina e boa parte das empresas já diziam que no segundo semestre de 2020, esse levantamento foi feito no final do ano passado, final de 2019, no segundo semestre de 2020, iam fazer todo o possível para poder dispensar um determinado percentual de mão de obra e substituir por automação. Então, assim, isso é fato. Isso é fato. Por outro lado, ainda no tópico de por que eu devo empreender, eu acho que assim, é um assunto bastante provocativo, né? Por que eu devo empreender? É fato também que nós temos uma tendência de longevidade muito maior do que antes. Nós tendemos a viver muito mais do que viviam antigamente. Uma criança que tem hoje cerca de 5, 6 anos
tende a viver até 110 anos. Ou seja, as estatísticas de longevidade Longevidade. aumentaram e muito. Aumentaram e muito. Por outro lado, o nicho da educação, que antes era um privilégio de poucos, hoje está muito mais acessível do que antigamente. Nós temos uma série de incentivos financeiros para que as pessoas, créditos educativos, programas de financiamento governamentais e privados, para que as pessoas façam uma faculdade. Então, assim, a formação técnica está cada dia mais disponível. Mais pessoas têm acesso a uma formação técnica. As pessoas tendem a viver mais tempo do que antigamente. E, num contraponto, as vagas de emprego tradicionais, em razão da própria automação, estão menos disponíveis do que antes. Então, é fato que aí a gente vai para uma lei muito básica, eu não vou me estender sobre isso, mas a lei da oferta e da procura. Total. Quanto maior a oferta, menor é o preço. Isso é fato. Se nós teremos muita mão de obra disponível no lado do empregado, se a gente analisar o lado do empregador, ninguém aqui está fazendo uma caça às bruxas ao empregador, sim. de forma alguma, mas se você tem muita mão de obra disponível e com uma qualificação técnica maior, você tende a barganhar preço. Peraí, meu filho, se você não quer, tem 10 que querem aí a tua vaga de emprego. Então, assim, os empregos tradicionais tornaram-se inviáveis. A verdade é essa. Tornaram-se inviáveis. Sobretudo, aquele perfil de empregado que não tem, e aí é mais um capítulo do livro que a gente trata também, o perfil empreendedor, as habilidades empreendedoras. Você já ouviu, e acho que você como professor sabe, dizem que o brasileiro ele tem uma natureza empreendedora, né? Eu não conheço tantas outras culturas, mas dizem que o brasileiro tem esse instinto. Na minha concepção, eu queria ouvir a opinião do senhor, eu vejo que o brasileiro ele tem dois defeitos. Ele pode até ser empreendedor, mas ele é muito imediatista e não é muito fã de estudar. Ele tem uma conclusão de alguma coisa, ele vai lá e faz baseado num achismo, porque fulano fez e tal. Ele não se aprofunda ou não se recicla. É uma opinião, é uma impressão errada que eu tenho? Ou como que o senhor vê isso? Eu vejo o seguinte, assim, sobretudo o Brasil, nós não somos educados para uma formação empreendedora. Ok. Nós escutamos de longa data, a grande maioria, né? O que mais a gente escuta é estuda para que você tenha um bom emprego. Ou seja, sim, é verdade. A gente não é acostumado a ter uma educação realmente empreendedora. Uma coisa que eu destaco de forma positiva do brasileiro é a criatividade. Eu acho que nós, brasileiros, eu conheço, enfim, algumas outras culturas e comparando um pouco com a cultura europeia, que eu tive um pouquinho de contato, com a americana, que eu tive um contato um pouco mais próximo, eu acho que nós, brasileiros, temos uma criatividade extraordinária. E aí meu avô dizia uma coisa, sei que a gente já está aí encerrando, né, assim, nos minutos finais. Não, tranquilo, vamos lá. Ele dizia o seguinte, a necessidade faz o sapo pular. Bonito. Você já escutou esse ditado? O que acontece? Bonito. O sapo, ele não anda, né? Ele não anda com facilidade, ele não voa, então ele não corre. Então, para que ele se alimente, para que ele se desloque, ele precisa pular. Se ele não pular, ele não vai se alimentar, ele não vai se deslocar. Então, ele precisa pular. E aí, trazendo aqui para nossa realidade brasileira, nós temos que matar 3 leões por dia. Ou seja, a gente tem que realmente se equilibrar na corda bamba o tempo inteiro. Por quê? Porque nós temos muitas instabilidades, o sistema não favorece, isso é fato, né?
Puxa, a pessoa que abre a porta de um estabelecimento comercial pela primeira vez hoje, ou é louco, é herói, ou é um louco herói, né? Porque, assim, empreender é uma tarefa realmente que exige muita determinação, exige muita garra, exige um preço a ser pago, né? Empreender não é só abrir empresa. E nós precisamos, sobretudo, de uma consciência nesse sentido. Porque o que você fala de imediatismo, muitos de nós, todo mundo quer os resultados, né? Nossa, Lógico, todo mundo quer natural. ser rico, todo mundo quer ser bem-sucedido, todo mundo quer encontrar a fórmula mágica. Mas espera aí, e quantos estão dispostos a pagar o preço? Eu enxergo no empreendedorismo um caminho lindo para a realização de sonhos. Puxa, a gente tem assim vários exemplos de empreendimentos de muito sucesso. Um exemplo muito clássico que assim eu me inspiro até é o exemplo de Walt Disney. Sim, Para quem não assistiu, fica a dica aí do filme, o Walt antes do Mickey. A nossa, história da vida de Walt Disney é linda, espetacular. mas nem tudo foram flores sempre. O cara foi despejado uma série de vezes, o cara foi ridicularizado, ninguém acreditava. E hoje a gente vai na Disney, pô, na Flórida, vai na Califórnia, enfim, na própria Europa, a Euro Disney, enfim, nossa, é algo fantástico, é algo extraordinário. Não dá nem para acreditar que sofreu tanto lá no início. Mas, enfim, ele pagou um preço para que isso acontecesse. Então, eu acho que a gente precisa ter a consciência realmente de que a gente precisa ter resiliência, a gente precisa ter planejamento. Enfim, aí vai ser realmente o tema para uma outra participação, as características dos perfis. Sabe o que é curioso, professor? Sabe o que é curioso? Nós estamos aqui hoje há quase 3 horas da manhã. Eu estou de pé desde as 5 e pouco da manhã. Então, daqui a pouco vai fazer 24 horas que eu estou de pé. E o senhor também talvez já tenha, né? O tema que, eu não sei se é uma particularidade minha, o tema que o senhor está tratando é tão apaixonante que conforme você vai falando, a minha cabeça vai construindo as cenas que você falou. Eu estou viajando com você. Além de ter uma ótima didática, você está fazendo uma retrospectiva. Eu fico imaginando que eu acho que a gente tem muito conteúdo para conversar. Realmente tem que ser... Eu sei que você já gravou isso, está no livro. E eu quero participar desse momento da sua história, né? Quem roubou meu emprego? Eu sei que tem muita coisa que você citou que está no livro. Mas que nós precisamos fazer uma ação, e eu venho discutindo muito sobre isso, com aquela fatia das crianças que estão na escola pública. Por que eu defendo a escola pública? Porque a escola pública, pelo menos nos dias de hoje, nós estamos falando em 2020, é a maior formadora de mão de obra para comércio e indústria da cidade. Temos que aproximar a associação comercial das escolas, porque as escolas estão produzindo material, o capital humano, para essas empresas que mas não têm conexão com a escola. Enfim, o aluno, futuro funcionário, colaborador vai chegar lá na empresa, ele não sabe nem o que fazer. E aí o dono da empresa reclama, mas ele também não foi até a escola. Então, o empresário precisa voltar a falar com a escola. Ele tem que ter não é um pontual, eu vou porque quero, deu certo. Não, tem que ser um programa de acompanhamento. O empresário precisa entender que ele vai formar o futuro parceiro de trabalho dele lá na escola. Então, eu sinto isso, né? Mas eu estou muito feliz de te receber nessa madrugada, até pelas formas que chegou, né? Tipo, eu estou com algumas janelas nesse período de 40 horas, que eu ainda preciso preencher, mas eu não quis cancelar porque eu acho que, assim, eu tenho um ditado popular, né? Que a mula arruma a carga durante a viagem, ou o camelo arruma a carga durante a viagem. A gente fala isso muito no roça. Que é assim, não está perfeito, mas vai assim mesmo. Não espera. O perfeccionismo nos dias de hoje até atrapalha, né? Então, eu estou muito honrado, né? Te liguei, você foi prestativo absurdamente. Então, que gratidão. Vou convidar você para fazer o quadro. Vamos, todos nós somos contadores de histórias, tudo bem?
Beleza, vamos lá. Me fale 5 palavras. Você escolhe 5 palavras. 5 palavras, vamos lá. Criatividade, Criatividade. humanidade. Vai anotando aí, hein? Ah, tá. Então, peraí. Humanidade. Criatividade, humanidade, Terceira, inovação, inovação. educação, Educação. E última, amor. amor. Professor, é assim que funciona. Você vai construir, vai costurar uma história usando essas 5 palavras que você sugeriu. No momento oportuno, você passa para mim. Eu continuo a história em cima da sua história. Devolvo para você e você finaliza ela. Tudo isso em 1 minuto, ou até menos. Ok? Então, toda a história começa com Era uma Vez. Com você, professor André, no quadro Somos Todos Contadores de Histórias. Fica à vontade. Era uma vez a humanidade. A humanidade precisou inovar para sobreviver. E aí ela foi criativa através da educação. Ela exaurou o amor e conseguiu sobreviver. Agora você, né? De Sergipe a Rio de Janeiro, de Rio de Janeiro para... Professor universitário foi convidado muitas vezes para ser orador. Seu pai, Paulinho Paixão, radialista, sempre dizia: você não pode ir para a cama sozinho. A criatividade sempre esteve na família. A inovação é necessária. O amor é o que a gente faz para as pessoas, todos os dias. Educação é o mínimo que todo mundo merece ter, e de graça. Humanidade está passando por uma transformação. E esse jovem professor vem fazendo isso. Numa madrugada como essa, entregando o que você tem de melhor, preocupado em produzir conteúdo, gerando quem roubou meu emprego, para poder salvar possíveis vidas profissionais. É com você. Rapaz, isso é um desafio mesmo, olha. Só finalizar. Através da educação, a gente consegue realmente transformar uma humanidade e a criatividade vai surgindo num caminho. Essa criatividade vai gerando uma inovação. A inovação não depende apenas de tecnologia, mas depende da gente se reinventar a cada dia. Na medida em que a gente vai se reinventando, a gente vai olhando para dentro da gente mesmo e descobrindo o nosso amor verdadeiro. Amor que deve ser dividido com as pessoas que estão ao nosso redor. Começando por nossos filhos, nosso esposo, nossa mulher, nossa companheira, nossos pais. E se nós tratarmos a cada dia a gente mesmo e os nossos próximos, as pessoas que estão próximas da gente, com quem a gente consegue, de alguma forma, influenciar com esse amor, eu acredito que nós vamos viver num mundo muito mais feliz. Eu acho que é essa realmente a proposta e a nossa missão diária, né? Porque essa a história, na verdade, não tem fim. A gente Não vai tem fim. construindo a história a cada dia. E eu entendo que o processo de felicidade vai se dando justamente nessa construção. A felicidade não tem um fim. Você estabelece, se eu conseguir isso, se eu alcançar esse objetivo, eu vou estar feliz. Não, é uma busca diária. Então, é um caminho. E aí a gente vem nesse amor construindo o processo de felicidade a cada dia. E, enfim.
Rapaz, é um desafio. A necessidade faz o sapo pular. Exatamente. Professor, vamos fazer uma foto para garantir o nosso momento aqui. Vou fazer aqui também, até. Senão ninguém vai acreditar que 2 loucos, 3 horas da manhã. Show, show. Muito legal. Aguenta aí que travou tudo aqui. Tá. Agora foi. Uma honra, mais uma vez. Prazer. E quero deixar aqui aberto para que a gente possa se encontrar em outros momentos, porque tem muito conteúdo para ser explorado. Meu amigo, eu te parabenizo realmente por esse projeto. Eu parabenizo novamente pela iniciativa, pelo seu propósito. Minha disposição em contribuir foi muito mais por você e pelo seu propósito do que por qualquer outra coisa. Então, assim, que Deus continue te iluminando e, de verdade, conte comigo. Assim, seu propósito de vida é um propósito muito bonito. Eu acho que, de certa forma, nossos propósitos também se combinam. Eles caminham no mesmo sentido. Estão Então, alinhados. assim, tamo junto, viu? Grande satisfação. Incrível. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.